Olá, meus amigos, muito bom dia. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 na NET, das organizações da Arnon de Mello. O tema de hoje que nós vamos discutir é sobre o terrorismo. Aí você deve estar se perguntando, terrorismo? Mas isso não está tão distante de nós aqui no Brasil, Maceió, Alagoas? Será? Nós tivemos aqui agora a presença da tocha, onde inclusive a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, levou a sério inclusive uma ameaça contra o Brasil, publicada no Twitter. Será que estamos preparados para possíveis ações terroristas? É o assunto de hoje do Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, estamos com mais uma edição do Segurança em Foco, nessa sexta-feira, dia 17 de julho, de junho de 2016. Eu já quero antecipar o mês de julho, tá? Muito obrigado a todos pelo grande carinho da audiência nessa sexta-feira, sempre juntinhos até às 10h30 com as informações aqui. Hoje vamos falar sobre terrorismo. É um assunto que ficou, inclusive, bastante em pauta, já vem acontecendo, mas os últimos acontecimentos nas últimas semanas, em relação lá nos Estados Unidos, onde 50 pessoas foram mortas numa boate GLS, enfim, por conta de um louco, né? Não se tem outra denominação que não seja essa, né? Que surtou, talvez por um aceito ou por alguma psicose, e acabou disparando vários tiros, ferindo mais 53 pessoas, que é uma tragédia terrível. E isso acabou trazendo uma discussão em que a Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, acabou fazendo também rastreando alguns Twitters e alguns Facebooks, enfim, algumas redes sociais, acabou descobrindo que, inclusive, um militante do Estado Islâmico, em novembro de 2015, né, no seu tweet, né, o francês Maxime Rauchard, né, ele disse que o país seria o próximo alvo do grupo responsável aí pelos recentes atentados também lá em Paris. Então, essa é a discussão que nós vamos travar hoje, saber se nós estamos realmente preparados para isso. Nós travamos uma luta diária contra a violência e muitas vezes perdemos. Será que com essa inteligência, mesmo que muitas vezes desordenada, mas com muita perícia e com um financiamento grande, inclusive, desses terroristas, num país frágil como o Brasil, nós estaríamos preparados para combater possíveis atos terroristas em relação às Olimpíadas agora de 2016, que acontecerá no Rio de Janeiro? Esse é o nosso tema de hoje. Doutor Leonardo, mais uma vez, muito obrigado, bom dia obrigado, agradeço a sua presença e desejo um bom dia, e vou começar já com o senhor. O que o senhor teria a dizer em relação a isso? Pelos estudos, pelo que nós estamos lendo, nós vamos ter problemas? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Wilson, bom dia amigos presentes, telespectadores. O terrorismo é um fenômeno mundial, né? E a gente tem que conviver com essa realidade não só em outros países, que acontece com certa frequência, como a Europa, por exemplo, sobretudo em relação ao próprio Brasil. E o medo em relação ao Brasil ela acontece justamente pelas Olimpíadas. As Olimpíadas é um esporte, né, um fenômeno, um principal evento mundial. Verdade. E que representa a união dos povos. Então, como o terrorismo ele tem como base ataque a pessoas indefesas, com grandes aglomerações, com ataques a pessoas que sequer têm qualquer relação com conflitos sociais, etc., o principal momento para que aconteça um ataque seria as Olimpíadas, que acontecem agora no Rio de Janeiro. Então, na verdade, eu vi até algumas reportagens nesse sentido, de que o Brasil está nesse caminho muito mais por uma coincidência, por conta das Olimpíadas que vão acontecer agora no Rio de Janeiro. E uma forma que o Brasil usou para combater, ou vai usar para combater o terrorismo, seria a introdução de uma lei. A gente, em campo brasileiro, desde 1988, há um mandado constitucional. O Brasil vai fazer uma lei para combater o terrorismo? A lei foi editada e entrou em vigor agora há 2 meses atrás. Então, na verdade, desde 88, o legislador constituinte determinou que o Brasil criasse uma lei para combater o terrorismo. É o chamado Mandado Constitucional de Criminalização. E o Brasil, até então, jamais havia feito uma lei. Claro. E aí, por pressão internacional, por conta de práticas terroristas em outros países, como aconteceu na França, como aconteceu na Espanha, Estados Unidos, por pressão de organismos internacionais, o Brasil chegou e editou uma lei, que é a Lei 13.260 de 2016,
que finalmente regulamentou o terrorismo no Brasil. Só que como foi uma lei feita a toque de caixa, muito mais para satisfazer não interesse nacional, mas sim interesses estrangeiros que viriam ao Brasil na época das Olimpíadas, a lei foi feita a toque de caixa com inúmeras falhas, situações aberrantes. É só imaginar que existe o artigo 2º, parágrafo 1º, que possui 5 incisos. Dos 5 incisos, 2 foram vetados. Quer dizer, é uma lei completamente cheia de falhas. Toda retalhada, né? Retalhada, cujo fim foi somente satisfazer o interesse de outros países, bem como de organizações internacionais. Mas você, doutor Leonardo, entende perfeitamente. Eu vou questionar aqui só para a gente provocar a discussão. O que uma lei vai resolver o atentado? Se nós não conseguimos resolver a lei aqui nem da violência comum cotidiana, né? Então, nós vamos fazer uma lei, nós fizemos uma lei, então o terrorista não vai ficar com medo desta lei, porque no Brasil, inclusive, as pessoas que matam são soltas em 3 meses por conta das brechas, então com o terrorismo. Não fica uma discussão bastante longe disso? Eu entendo perfeitamente o que o senhor está falando tecnicamente, até nos ensinando e nos mostrando. Eu nem sabia que tinha essa lei, né? Não foi nem tão divulgada, né? Enfim. Anunciada, né? Tão anunciada, talvez soubesse que havia muitas falhas, era uma maneira apenas de dizer assim. Eu imagino o seguinte, o terrorista, ele vem de algum país, né? E não está preocupado, ele não está preocupado com o tamanho da pena, nem com a ameaça, nem com a possibilidade de haver preso. Justamente isso. Muitos explodem junto, né, com o seu fundamentalismo. Um protocolo da própria Olimpíada, né? Você não pode ter um evento da magnitude de uma Olimpíada e não ter uma lei no país que penalize alguém sobre isso. E como a mesma forma que aconteceu na Copa do Mundo. O problema todo é porque passamos por um momento político complicado desde 2013 para cá, e aí não houve a discussão necessária para que a lei pudesse ser aperfeiçoada. Claro, observando esse efeito meramente simbólico, o fato de haver uma lei que trate finalmente o que significa terrorismo no Brasil, ele não vai ter efeito nenhum acerca de evitar ou não a sua prática. Mas é importante que a lei exista. O problema todinho é porque a lei foi feita a toque de caixa, sem as discussões necessárias. Então, até o próprio legislador, no momento em que editou a lei, ele estabeleceu na exposição de motivos as próprias falhas que a lei tinha, deixando bem claro que houve pressão internacional e uma lei tinha que ser editada porque faltavam apenas 5 meses para começar a Olimpíada e sequer havia uma lei no Brasil. Só para deixar claro isso, havia uma lei da década de 80, né, de 83, que é a Lei de Segurança Nacional. Ela falava sobre prática de atos terroristas. Aí ele dizia que punia quem pratica atos de terrorismo. Aí vem a pergunta, o que significa ato de terrorismo? Pois é, essa que é a pergunta. Pronto, aí vem um problema, né? É um problema. A nova lei é contraditória, né? Pois é. Define terrorismo, a própria lei não define, né? O que é isso, Ele né? tem uma definição, mas depois se contradiz ou não se complementa. O que seria, então, o ato que seria colocado? Pois não podem discutir. A lei trouxe o conceito de terrorismo, mas com conceitos extremamente vagos, né? Vagos. Eu quero jogar uma pedra com um coquetel molotov, por exemplo, num banco, numa instituição. A palavra terror social, terror generalizado. Pois é. Isso é muito relativo, né? A discussão dessa lei, na verdade, o Congresso Nacional é essa coisa que a gente está vendo, né, estampado todos os dias. Essa discussão, ela até que teve um tempo, não foi pouco tempo não, foi um tempo razoável, um tempo bom para se discutir especificamente uma lei que tratasse da questão do terrorismo, tanto para cumprir o protocolo internacional, para ter como proteção também o país. Se o sujeito pode praticar um ato de terror no Brasil e não se explodir, e que tipo de lei vai o incriminar? Né? Então, você teria que ter isso como país. Na verdade, quando você vai para a discussão na Câmara Federal, sobretudo, aí entra ações dos movimentos sociais, do movimento sindical, do movimento... Porque essa discussão toda aconteceu, sobretudo, a partir do 13, 14 de julho de 2013. Das grandes manifestações, do Black Bloc e tal. Então, toda essa discussão, já que você estava com a luta contra a Dilma, contra o PT, contra a esquerda, contra os movimentos sociais, aí se pega o gancho, sempre no Brasil, você tem um tipo de parlamentar, um conjunto de parlamentares da pior espécie, que aí você tem o país disputando com as manchetes, para ser as melhores manchetes do mundo, passa a ter as manchetes piores que você pode criar a partir do seu interior. Né? Você tem essa lei que é Mambembe, é uma lei cheia Tanto é que vários dos artigos foram vetados pela presidente Dilma, porque você criminalizava o movimento social.
E o terror não tem nada a ver com o movimento social? Não é criminalizar o movimento social, é criminalizar a atitude do movimento social. O ato de terror, quando o ato de terror ele não é definido, você pode ter o terror de Estado, por exemplo. Por isso que a lei não define o que é esse terrorismo, né? Que Então, aí especifica, né? uma manifestação de rua pode ser dos plantadores de cana, dos plantadores de soja, de trigo, ou de estudantes, ou da população sem terra, ou da população que quer redução de passagem. Alguém se infiltra, e a coisa mais fácil do mundo você se infiltrar no meio da manifestação... Dá um tiro, quebrar. Dá um tiro, quebrar, vamos quebrar qualquer coisa. A partir daí, ninguém controla essa massa. Não há CUT, FETAG, Confederação Nacional da Agricultura, ninguém, o Papa Francisco, ninguém controla a multidão. A bandeira de 2013 foi passe livre, né? No momento das passagens em São Paulo. O Black Bloc é um movimento que não tinha a ver com passe livre, não tinha a ver com estudante, não tinha a ver com a manifestação dos professores no Rio de Janeiro, não tinha a ver com os trabalhadores bancários, etc. que estavam... Qual era a ideologia dos Black Bloc? Eles são terroristas? Você considera? Não, é um bando, não é um grupo terrorista classificado pelos Estados Unidos, por exemplo. Ele é apenas esse o grande problema. O Black Bloc é terrorismo ou é bandido comum? Mas na verdade é o seguinte... Não são terroristas. Eventualmente, até os black blocs, hoje em dia, pelo conceito, você pode até forçar a barra e enquadrar como terrorista. Não é forçar a barra, a lei da própria lei que é falha. Veja, o nível de perseguição foi tamanho que a polícia botou no Rio de Janeiro, ficou comprovado, filmado, os querosene, solvente, etc., lá na bolsa de um manifestante. O cara ficou 6 meses preso no Rio de Janeiro. Talvez ele estivesse utilizando o coquetel Molotov, é isso? Não. Foi para criar mesmo, para criminalizar mesmo. Foi colocado. Colocado, plantado. Então, e por que ele estava com esse solvente, Maria? Não, o solvente foi colocado pelo tenente. Foi provado isso lá no Rio de Janeiro. E o cara foi lá preso. Diferente. O ato do cara que matou o cinegrafista é um ato de terror. Mas sem intenção. Ele matou. Significa também que você, na torcida de futebol, você vira terrorista. Como aconteceu com aquele Rojão que pegou... Rojão com as brigas aqui em Maceió, etc., em todo canto. Então, se isso não está bem claro, fica claro na lei, o que é terrorismo, porque você também pode incriminar a força pública como um terror. Na hora que eu encurralo as pessoas, que eu jogo bomba, etc. O cara que matou o cinegrafista, ele não foi por terrorismo, não, né? Sim, mas podia ser incriminado, né? Ele atira um rojão numa multidão... Sabendo que vai pegar em alguém, com essa lei, ele tranquilamente seria incriminado. Havia esse vácuo em da Lei de Segurança Nacional que falava sobre ato de terrorismo, mas sem conceituar o que era terrorismo, e havia previsões de tratados internacionais que também não definiam o terrorismo de forma adequada. Só que a lei definiu. Então, eu vou só tomar aqui a liberdade de dizer... A lei de segurança? De segurança nacional. Não, minto. A lei do terrorismo, que é a lei 13.260 de 2016. O que é a lei diz? Então, ela faz o seguinte: terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Então, para que haja, segundo a própria lei, um terrorismo, é preciso que as razões que levem você a praticar o ato de terror social sejam o quê? Xenofobia, discriminação ou preconceito. Então, muitas vezes, por exemplo, quando a força pública ela vai combater um ato praticado em excesso, e aí eu não falo que os movimentos sociais são excessivos, é eventualmente em excesso, pontualmente em excesso, eles não agem como terroristas. Por mais que alguns falem que eles pregam terror social, o objetivo que eles agiram naquele momento e a razão não foi nem xenofobia, nem discriminação e nem preconceito óbvio. Então não pode ser conceituado como ato terrorista. Só lembrando que xenofobia para pessoas que têm preconceitos com pessoas estrangeiras e tudo mais. Pode pensar que é alguma coisa da Xuxa, que ninguém gosta de quem canta a música da Xuxa. Para a gente explicar para os nossos telespectadores. Isso, aí essa questão dessa aversão que existe. Então os policiais eles não agem como terroristas. Da mesma forma, a lei já tomando, e aí já é o outro lado da moeda, já tomando cuidado acerca de criminalizar movimentos sociais, a lei foi expressa em dizer o seguinte, que movimentos sociais, políticos, ideológicos não se constituem como um ato de terrorismo. Por quê? Para não chegar ao ponto seguinte, antigamente, em época da ditadura, e a própria Lei de Segurança Nacional deixava isso bem claro, que os movimentos sociais eram tidos como atos de terrorismo.
Se o ato é terrorismo, eles são os inimigos. Se são inimigos, devem ser combatidos da pior forma possível. Daí existirem as torturas por esse motivo. Muitos diziam que as torturas aconteciam porque as pessoas que eram torturadas eram terroristas, quando, na verdade, faziam parte de movimentos sociais, políticos que queriam modificação do sistema de governo do Brasil. E aí Magela vai explicar muito melhor do que eu. Hoje isso foi modificado. Policiais não praticam ato de terrorismo. Movimentos sociais não se corporificam como ato de terrorismo. Só para deixar bem claro. Por quê? Porque as razões deles não são preconceituosas, nem são xenofóbicas, nem tampouco discriminatórias. Perfeito. Vejam como nós ficamos numa ponte bastante complicada, não é? Como nós não temos uma prática comum do terrorismo mesmo, o violentíssimo, né? Em que se auto-explode, kamikazes, e essa coisa toda como acontece na Europa e nos Estados Unidos e tudo mais, a lei, me parece que ela foi feita com a intenção de dar uma resposta para o Comitê Olímpico, né, que vai estar agora no Rio de Janeiro de 2016, para que haja uma punição e que atenda isso ao comitê, mas também com uma conotação de dar uma freada também nas manifestações de rua. Essa é a minha conotação. Vocês acham que é isso mesmo ou não? Mas a lei não penalizou. A lei tem dois incisos vetados. Mas ela saiu com essa origem. Ela saiu com essa defeito, finalidade. Com esse defeito de fato. De fazer uma mordaçazinha Então, e fazer isso aqui não passa de um protocolo de um evento internacional que o país cumpriu. Vamos fazer uma lei anti-terrorismo. Não tem, agora já tem. Mas ele não pode criminalizar movimentos sociais, não. Aquelas práticas podem ser atos de baderna, e aí daí seja vários crimes, né? Vandalismo, pichações, quebradeiras, são danos, lesões corporais aplicadas, às vezes mortes, etc. Mas aqueles atos não podem ser tratados como atos de terrorismo. Por favor, se você puder ler com a sua voz professoral, o inciso 4 do parágrafo 1º. Certo. Diz assim, sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência ou grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, aí ele fala, né? De meio de comunicação, de transporte, portos, aeroportos, estações ferroviárias, rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas, locais e etc., né? Mas, na verdade, isso aqui se corporifica como um ato terrorista, na verdade. Mas deve-se observar a compatibilidade com as razões e a finalidade. Entendeu? Aí, por isso que o meio do terror, ele pode ser praticado não só por uma pessoa, que é o ato mais complicado, né? Por várias pessoas. Até um dos caracteres importantes do terrorismo é porque eles compõem um grupo extremamente organizado, né? Então, muitos observam que a melhor forma de você causar um terror social é você causar um dano ao maior número de pessoas possíveis. E o que seria, imagine, como aconteceu agora recentemente na Europa, de que houve um atentado num aeroporto, não foi? Numa estação na Bélgica, não foi? Mas em tese o Brasil está preparado. O Brasil passou desses últimos 10 anos, porque a Jornada da Juventude foram milhões de pessoas o Papa Francisco esteve no Brasil. Copa das Confederações. A Copa das Confederações, Copa do Mundo. Antes da Pan-Americano. Do Pan-Americano. E agora? Em tese, o Brasil está preparado, porque, no fundo, essa segurança que se exige e é razoável que se exija o máximo possível de segurança para os espectadores, para os turistas, para nós brasileiros e também para o chefe de Estado. Claro. Mais de 120 chefes de Estado vão estar no Brasil. Então, é o maior evento do planeta a se realizar esse ano. Então, não é um evento qualquer. Agora, nós estamos numa situação política conturbada. Aí é o problema. Que isso eu acho que não impede, acho que não impediu as forças de segurança, as Forças Armadas, a Polícia Federal, a ABIN e tudo mais da área de inteligência do Brasil com as inteligências dos outros países, de trabalhar e de pontear. Agora, o terror é uma coisa que não tem manual para combater o terror. O sujeito que matou 50 nessa boate em Orlando, ele já tinha sido notificado pelo FBI, interrogado, etc. No entanto, ele comprou arma, no entanto, ele frequentou várias vezes a boate, ele foi a alguns parques em Orlando e ele praticou o terror. Na França ocorreu a mesma coisa.
alguns daqueles terroristas já estavam na relação, etc. Então, como é que você vai monitorar milhares e milhares de pessoas? Por uma discussão muito grande, né? O ponto de equilíbrio entre o que é constrangimento à liberdade, e segurança. Né? Porque se você impedisse esse rapaz de comprar arma, de exercer a plena cidadania dele, olha, isso é uma discriminação, porque de origem muçulmana, não pode comprar armas. Né? Cria-se outro problema também. Aí já entraria no xenofobia, já entrava. Mas no caso dos Estados Unidos, porque a arma nos Estados Unidos é quase que uma contrapele, né? Porque está na Constituição de 1700 e tal, Constituição norte-americana, o artigo 2 da Constituição, você tem arma para defesa. Então, isso generalizou. E o lobby das armas nos Estados Unidos é a coisa mais forte que tem lá. Foi feita uma pesquisa que eu vi na semana passada, na rádio, de que o ano de 2015, por mais que fosse um ano de crise em muitos países, foi o ano de maior faturamento das empresas de armamento na história. O pós-atentado de Orlando, as vendas de armas dispararam. Pois é. Então, você vê um país como a França. A França vai dizer que a polícia francesa não é organizada, que o serviço de inteligência francês não é organizado. Mas como você segurar o terror? De uma outra maneira de terror. Porque uma coisa, por exemplo, em 1972, o Setembro Negro, que era uma organização terrorista que defendia o Estado, a criação do Estado da Palestina, eles mataram os atletas israelitas lá o israelense lá em Munique. Explodiram tudo, explodiram avião, etc. Então, ali tinha uma organização política, era o terror político. O Estado Islâmico, do jeito que é pulverizado, que é uma nova forma de organização, porque são lobos solitários, assim chamados. Exatamente. O sujeito pode ser um brasileiro, sem nenhum... Pode ser um cara que surte de repente, por algum De repente motivo. se diz que é do Estado Islâmico. E sem limites, né? E sem limite, porque ele sozinho pratica a ação, ele não tem uma coordenação aqui, olha, tu vai estudar esse mapa, Uma coisa nenhuma. estratégia, Ele vai lá, planejamento, diferentemente, por exemplo, das Brigadas Vermelhas na Itália, que era uma organização política de esquerda, de extrema esquerda, que praticava o terror para tomar o poder político, ou do Baden-Meinhof, na Alemanha, ou de qualquer outra organização terrorista que tenha acontecido no mundo. Sendeiro Luminoso? Sendeiro Luminoso, que era uma organização política, ou as Farc, que era uma organização política, que foi para o terror. Que não era uma luta armada, ela passou para a luta armada e depois foi para o terror, para o sequestro, para a execução, para jogar bomba, etc. Mas ela tinha um foco político. Pela direita ou pela esquerda. O terror no Brasil, pelo menos que eu me lembro, o último ato de terror no Brasil, até nós conhecemos um dos planejadores do último ato de terror no Brasil, que foi o general Edson Sá Rocha, foi secretário de Segurança de Alagoas. Se você entrar na internet, eu entrei hoje de manhã e peguei na carta Capital, está aqui. Ele foi o planejador. Ele foi investigado nisso, né? E está aqui indiciado o doutor Silva, né? tinha codinome e tudo, o Ministério Público Federal. Ele consta desde aquela época o nome dele. Então, essa ação terrorista, que aí estava ainda sob a lei de responsabilidade, a lei de segurança nacional, porque nós estamos ainda na ditadura. A ditadura só acaba com a posse do Sarney. Isso. Em 85, em 15 de março de 85. Então, na Argentina não, na Argentina são dezenas de atos de terror. Inclusive nos anos 90, um carro-bomba explodiu na porta de uma sinagoga em Buenos Aires e morreram 70. Eu trabalhei durante 5 anos no bairro do Bom Retiro, que é um bairro de judeus, em São Paulo, e eu, durante o período, após a explosão lá da sinagoga de Nova York, de Buenos Aires, eu evitei de todas as formas de passar na porta das sinagogas. Isso é terrorismo. Isso é a causa do terrorismo. Porque a consequência você tem uns tanques, você tem uns tonéis de cimento na porta das sinagogas para evitar o máximo de você parar o carro-bomba perto das sinagogas e das escolas judaicas no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Felizmente, nunca aconteceu nada, nem no Bom Retiro, nem em nenhuma outra parte de São Paulo, nem do Brasil. Mas o terror queria essa coisa. Eu, por exemplo, deixei de frequentar o Teatro Taíbe, lá na rua Três Rios, que era o teatro dos judeus, porque ali concentrava muita gente. Então, eu tinha que passar todos os dias nesses cantos, porque eu almoçava, trabalhava no bairro. E é um bairro pequeno, bairro de 100 ruas. Então, o terror deixa essas marcas. Né?
Mas o Brasil tem, não sei se no mapa ou no interesse dessas facções, por exemplo, aí, algo de interesse para um monumento para que ele possa criar uma situação. Eu acho que o Brasil não entra muito nessa rota. O Rio rota. de Janeiro tem um monumento é o Cristo Redentor. Ao cristianismo, né? E a Olimpíada está lá, certamente é alvo de seria o alvo principal, de preocupação da Redentor. inteligência. Não, eu acredito que seja um alvo de preocupação da inteligência. Agora, o terrorismo brasileiro, o que se pratica no Brasil, que não entra aqui nessa definição porque não tem xenofobia, não tem discriminação, não tem... Esse terrorismo made in Brasil, hoje foi, não sei se vocês viram no Bom Dia Brasil, as imagens de um bando de 10 jovens na Central do Brasil com fuzil, pistola, né? Então, aí você tem o Morro da Mineira, que é um feudo controlado pelo traficante e tal. A Mangueira pelo traficante e tal. Isso é o quê? As pessoas que moram lá são vítimas desse terrorismo que a lei diz aqui, ou é o terrorismo que o Brasil inventou ou imagina que possa acontecer. De você não poder sair pela cidade porque sabe que vai ser assaltado. Sitiado também, muitas vezes, na sua comunidade. Aí se fala dos Estados Unidos, é claro que um ato desse, de loucura lá de Orlando, isso tem que ser reprovado pelo mundo, é bastante reprovável. Mas mesmo com uma proporção de uma arma para cada americano, com fuzil, vendendo em supermercado, nas lojas, sempre A violência é bem menor. Isso não tem essa violência urbana. Agora, tem esses casos, né, de extremismo, né? Também, de extremismo. O Brasil tem outro tipo de terrorismo. Tem outro tipo de terrorismo em que o governador fica preocupado com a população, pedindo para que... Uma série de condutas que parece que nós estamos vivendo um terrorismo, mas não esse terrorismo classificado mundialmente como retratou aqui a lei. E aí é diferente. O carro-bomba, Magela, que é uma invenção brasileira, né? Diz que e explodiu, não sei se foi Pacaembu ou Morumbi. Aqui no Brasil. No Brasil. E faz tempo, na década de 70. O terrorismo foi muito praticado na época revolucionária, né? Se é que se chama, pode dizer isso. Então, o Rio Centro também, né? É um ato de terrorismo. Verdade, Flávio, tem terrorismo de esquerda, terrorismo de direita. O que houve no Brasil foi a resistência armada de determinados grupos que resistiam à ditadura. O terror era o terror de Estado. Quando você acabou com todas as liberdades. Até o habeas corpus foi limitado no Brasil. As ações jurídicas, todas de defesa dos presos políticos, foram impedidas. Um grupo de militantes de esquerda e muitos católicos foram para a resistência armada. Inclusive o Betinho. O Betinho, esse quase santo, criador do movimento de Brasil Sem Fome, como é o... Brasil Sem Fome, né? Não era o Fome Zero, mas o programa antes de ser o programa do governo, era o programa criado pelo Brasil, Betinho, de combate à fome. Então, o Betinho era um cristão, e ele participou de organizações que foram de enfrentamento ao regime. A AP, por exemplo, a Ação Católica Popular, que era uma ação católica, militância católica. No entanto, o Estado, quando prendia, o Estado praticava o terror, porque o Estado torturava, o Estado executava, o Estado colocou bomba. Né? Agora, a reação da luta armada, de alguns militantes da luta armada, foram ações violentas também. Só que a proporção disso era nada. Era nada. Porque invasão de exército, matar a polícia. Não, quantos quartéis foram invadidos? Por exemplo, quantos praticaram tortura? Por exemplo, tem um alagoano, que é um dos grandes comandantes da luta armada, inclusive chama-se comandante Clemente, Carlos Eugênio Coelho Campos da Paz, Sarmento. Sobrinho daqui de Alagoas, filho da Maria Sarmento. O Carlos Eugênio, ele participou da luta armada, ele resistiu e ele assume que ele fuzilou, inclusive companheiros dele, 10. Se você entrar no YouTube, você vai encontrar as declarações, tanto no programa do Geneton Moraes, como no YouTube, as várias entrevistas que o Carlos Eugênio tem. Além dos livros, ele assume todos os atos dele. Não há um ato de terror. Não há tortura, não há sequestro, não há nada, absolutamente nada. Há fuzilamento.
Mas mesmo um fuzilamento não entra no... Não entra. Não é, por conta das razões, né? Não entra. Buscar a finalidade. Agora, obviamente, é o seguinte, há uma diferença histórica entre o que era ato terrorista, que seria qualquer ato ideológico ou político contra os interesses daquelas pessoas que realmente praticaram um golpe de Estado naquela época, e o que significa hoje, né? E uma coisa interessante é que ninguém consegue combater nunca um ato terrorista. Não há condições. O que o governo quer, na verdade, é combater atos terroristas em ambientes em que haja uma grande aglomeração de pessoas. Aí ele pode conseguir minimizar em muito o problema. Estações de metrô, aeroportos, hospitais, etc. Agora, você conseguir combater um ato terrorista, como esse acontecer em Orlando, ou acontecer em outra boate, ou um restaurante, um estabelecimento, isso é impossível. Não só ocorre Isso é com restrição o entendimento de violação às liberdades individuais. E haver um monitoramento constante de qualquer pessoa. Porque você tem mecanismo de pegar esses metadados, né, que circulam aí pela mídia e identificar essas ações. O lobo solitário, ele tem uma inspiração, né? A inspiração é o que ocorre aí no mundo, o Estado Islâmico inspirando muitas pessoas. Verdade. As redes abertas, aí as pessoas vão pesquisando, Estado Islâmico, aí você identifica aquele IP com a sequência de pesquisa sobre o Estado Islâmico, como construir bomba, já quando começa comprar a prestar armas e atenção tal. nele, né? Então, isso é identificado nesses softwares, né, de inteligência que identifica esse comportamento. Agora, está aberto para todo mundo para identificar? E mesmo com esses Isso aí é uma agressão à liberdade individual. Aí se restringe, né, se questiona essa violação à liberdade individual e deixa todo mundo exposto. E você pode ver que mesmo com esses dados é impossível se combater. Esse rapaz que praticou o atentado lá em Orlando, ele foi ouvido, foi monitorado, foi acompanhado, e mesmo assim ele foi liberado porque era americano. As mensagens que ele trocava e as publicações que ele havia feito eram como publicações de alguém que seria, em tese, um simpatizante, ou somente um pesquisador, e o fato aconteceu da mesma forma. Então não se consegue evitar, não. Leonardo, quando ele fosse comprar uma arma, e todas as pessoas que o circulavam, está lá há uma lista negra de que não é possível, né? Lista negra, uma lista das pessoas que não podiam comprar armas. Mas ele foi monitorado, fiscalizado, e não foi incluído na lista negra. Mas a liberdade individual é tão valorizada que não se enquadrava nisso. Eu acho difícil um país como os Estados Unidos ele ter uma suspeita contra alguém e ele conseguir, sobretudo com ato de terrorismo, com alguém, claro, sem falar em discriminação, mas com a origem em um país oriental, né, do Oriente, quer dizer, ele não ter sido suficientemente Mas ele é americano. Fiscal, é americano, mas ele é a origem, os pais. Americano, ele é americano, os pais, nos Estados Unidos e o ato foi nos os Estados pais, Unidos. os pais é que são de origem afegã. Sim, no Brasil é praticamente impossível. Não tem relação nenhuma, mas diga assim, se por acaso esse rapaz foi fiscalizado, né, foi ouvido, foi interrogado, foi acompanhado, ele foi liberado, se vem dos Estados Unidos, imagine ser um país em que a preocupação com o turismo é muito maior do que em qualquer país do mundo, se ele passou foi porque a forma como ele pesquisou deu ensejo a uma fiscalização maior para saber se ele praticava um ato terrorista. Antes da origem étnica do sujeito, os dados que a inteligência americana tinha sobre ele eram dados que eram preocupantes. Tanto é que ele foi ouvido. Mas houve, após isso aí, um certo relaxamento. Né? Não é relaxamento, é a história de não agressão à liberdade individual. Se você não teve nada para incriminá-lo... Mas não havia indícios, doutor Flávio, mas por exemplo? o monitoramento... É isso que, mesmo com esse indício, ele podia comprar arma. Ele como cidadão... Mas ele já tinha arma antes, né, anteriormente, e comprou a arma mesmo após o interrogatório feito pela polícia americana. Mesmo depois ele foi liberado. A polícia americana ele não está acompanhou limpo. isso? Ele está limpo, não tem problema nenhum. Pode comprar armas. E de fato aconteceu. Imagine se você vai imaginar, que você vai conseguir pensar, né, anteriormente, que alguém que é americano, como disse o Magelo, doutor Flávio, né, americano, que já frequentou a boate gay, que deve ter tomado esse conhecimento também, ele ia voltar à mesma boate, que é um ambiente que ele já mesmo frequentou, e conseguiria metralhar várias pessoas com um fuzil. Mas como é que ele frequentou uma boate gay se ele tinha ódio
Ele era gay Já também. registro, Mas já registro que ele tinha envolvimento, acessava site de relacionamento gay. Naturalmente, ele deve ter criado um ambiente para saber ali, criar. Já havia sido planejado há muito tempo, Ou né? uma própria frustração, talvez Ou fosse, também não se aceitasse. de não ou se também. admitir. É uma maneira de se matar, né? Mata os outros para matar as minhas vontades que eu não concordo. Tudo né? isso aí é Pode ser suposição. Agora, o fato aconteceu. Agora, num país como o Brasil, onde o sujeito sobe qualquer morro no Rio de Janeiro e pode comprar R-15, pode comprar qualquer armamento, onde não precisa estar registrado em lugar nenhum, a possibilidade disso acontecer também é grande. Claro. Também é grande. Não é porque o Brasil é um país católico, porque o terror não tem, esse tipo de terror não tem essa sutileza. Exato, de Não, vamos perceber. atacar ali porque é o Rio de Janeiro, porque é a cidade maravilhosa. Não, é porque aquilo é um grande evento mundial. Então, o risco, para mim, É a aglomeração. é a aglomeração. É a vitrine que isso Vai dar mundialmente. Como Paris, né? Paris recebe quantos milhões de turistas por ano? 40, 50 milhões de turistas. Imagine É a cidade mais visitada do mundo. uma ação extremista de um louco desse aí em relação ao Cristo Redentor, o que é uma dos monumentos mais importantes do mundo. Certamente, né? E então, consequentemente, isso seria notícia mundial, não é? Para eles seria uma grande Seria vitória. uma grande né? vitória de dizer assim, acabamos ali, atacamos o cristianismo ali, um símbolo O símbolo do importante cristianismo. né, do Pois é. cristianismo, nós vamos acabar, quebrar, bater, atirar, enfim, seria uma manchete a nível E né, nacional. emblematicamente, se acontecer esse período olímpico, né, isso dá um destaque muito maior. É internacional. Agora, Não veja só em do ponto de relação ao vista- monumento, mas no momento do maior evento esportivo. Do maior evento esportivo. Veja que então. do ponto de vista da segurança, quando você tem um evento dessa natureza, todo mundo se integra, é um trabalho fantástico. Está tudo maravilhoso, não há contenção de verba, de carro, de pessoal, Isso. de nada. Passou isso aí, desmonta a barraca. Acabou e a tchau. brincadeira. E aí cada um cuida da sua vida. Podendo ter dado continuidade. né? Dado continuidade. Aí você atacava o tráfico de armas, o tráfico de drogas. Isso não voltaria, nos arremeteria, por exemplo, a questão da Copa do Mundo, onde a segurança foi perfeita e que depois, Padrão FIFA, né? padrão FIFA, pois é, depois disso, Virou padrão tudo carioca. foi desmantelado, foi retirado e ficaram lá, enfim. Se deu certo, por que não deu continuidade no nosso dia a dia? Mas muitas Porque vezes esse é o Brasil. acontece é porque ele quer. Na verdade, Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Não é porque o Brasil se preocupa em fazer aquela proteção como passou, é porque ele quer passar ao mundo Que ele a tem imagem de que ele Ele oferece não aos quer, seus não cidadãos uma não é proteção. querer, é um protocolo internacional. Você só tem esse evento Se fizer isso. Então, Mais resumindo, o uma Brasil vez, só faz se aí, for... isso vem a confirmar Obrigado. a maquiagem, né? É isso, o Isso Brasil vem só a faz se confirmar for... a Só maquiagem. faz se tivesse com E aí esse mostrar que o protocolo. Brasil é um país Você tem moderno. 10 itens, se não cumprir os que, 10 não res- entra. que respeita as pessoas, que tem estádios de futebol maravilhosos, etc. E desses estádios construídos, tem vários elefantes brancos aí. Pois é, Em abandonados. Brasília, foi o estádio mais caro do Brasil. E Brasília, observe que praticamente é um ente federativo que não possui time de futebol. E a população de Brasília, existe uma grande parte, são pessoas que estão lá por conta de um cargo que possui. No fim de semana, Só para de enche férias, lá fica Vasco e vazio. Flamengo. Só enche lá Vasco e Flamengo. Aí, 1 bilhão e 700 mil reais para construir o estádio de futebol e teve aí uma confusão entre torcedores do Flamengo e do Palmeiras e Quebrado. o estádio foi interditado. A Arena Pantanal é inviável economicamente, a Arena Pernambuco economicamente é inviável, os times de futebol vão O legado quebrar. da Copa. E aí, o legado, foi bom. Aí o Piauí tem uma cidade que foi invadida por assaltantes de banco, né? Destruíram, ameaçaram a cidade, colocaram a cidade como refém, e isso não é terrorismo. E mataram 5 assaltantes, mas toda a polícia do Piauí agora está ameaçada por esse grupo. Pelo grupo, Pelo grupo, que chega lá com explosivo, armas longas. e isso não se tipifica como terrorismo. Aqui não, Não porque não tem xenofobia. Mas as ações não existem Não é na naquelas finalidade na explicações social. que o senhor citou. Agora, há uma questão interessante que ali ela traz um conceito em que você, no mesmo fato, pode enquadrar em 2 crimes diferentes. E pode ser um ou outro. Imagine que alguém vá, por exemplo, a uma igreja, etc., né? Uma igreja e lá resolva exterminar vários cristãos porque ele não gosta de cristão. Ele matou lá 20. Isso seria ato de terrorismo ou seria genocídio? E aí a doutrina Pela está letra, aí né? nessa discussão grande, porque é um fato que se enquadra muito nos dois. É. Se a lei fala em terror Pesa muito social, no o que genocídio. significa um terror social? Pesa mais que o genocídio. Pois é, pesa Pesa mais. mais. No meu Agora, entendimento. existe aglomeração de pessoas, as razões de discriminação estão presentes,
o fim de causar terror social, que ninguém sabe o que significa o terror social, Os caras pode chegam ser na tudo igreja, ou nada ao mesmo tempo, também existe. Assim como existe você matar alguém ou matar uma ou várias pessoas que pertencem a um grupo étnico, religioso, etc., e que você tem uma aversão a ele. Então, a xenofobia ela pode estar presente tanto só para o terrorismo, não só para o terrorismo, como também para o crime de genocídio. E o conceito que a lei estabeleceu, ela pode enquadrar ou em um e em outro, ou seja, vale tudo, tudo pode acontecer. O genocídio é uma guerra seguida, né? Contínua, né? Como ocorre com esses países africanos. E você mata uma determinada etnia, né? Etnia. Você chegar numa igreja cristã, se explodir antes Allah Akbar, isso é terrorismo, né? Isso é terrorismo, é um lobo solitário por uma causa religiosa. Agora, veja que desde o 11 de Setembro. setembro de 2001. quer dizer, há 15 anos atrás, o terror no mundo tem crescido assustadoramente, né? Um dos pais, dos motivadores é os Estados Unidos. A política norte-americana vem motivando isso. Na era Bush, sem sombra de dúvida, né? Você acabou com o Iraque, você entrou no Oriente Médio, agora a guerra da guerra civil lá na Síria, aí você vai patrocinando todo tipo de guerra e de desagregação no Oriente Médio. Os Estados Unidos, na Europa, você na Bélgica, um país que qual guerra que a Bélgica está enfrentando? O país que disse que o presidente do país que disse que o Saddam Hussein tinha armas químicas, armas atômicas, todo tipo, foi George Bush filho. O cara foi pego dentro de uma toca. Não estou dizendo que ele não era ditador, que ele não era... Nada disso. Ele era tudo isso aí. Só que os Estados Unidos acabou com o Iraque. O Iraque está lá numa luta fratricida, um grupo contra outro. Os curdos estão sendo os xiitas, os drusos, porque todas essas etnias, todos esses povos, nós não os conhecemos. Aqui chega a notícia que não, isso é islâmico. Não é nada disso. Cada um desses povos tem suas origens, tem os seus doutrinas. A região precisava do equilíbrio. É impossível o equilíbrio. E acaba a gente querendo a xenofobia em relação a eles mesmo. Claro. Aí você tem lá, o inverso. 30 milhões de curdos estão no pau do Estado Islâmico, levando cacete do Estado Islâmico e levando cacete do governo turco. Porque você tem turcos, você tem curdos na Turquia, na Síria e no Turquestão. O Irã uma das antigas o Irã está preocupado soviéticas. desse raciocínio, Magela? O Irã patrocina o outro lado. Quer dizer, a partir disso, a política externa norte-americana levou a isso. Quando a Hillary Clinton... Por que você não acusa a União Soviética também de ter feito isso? De que essa polarização... A Guerra Fria levou a outras guerras. Levou a guerra de libertação das colônias na África, mas ela não levou ao terror a esse ponto. Pode ver, havia um equilíbrio no Oriente Médio, porque você tinha um grupo forte que é apoiado pela União Soviética e o grupo forte apoiado pelos Estados Unidos. Mantinha-se o equilíbrio ali. Então, não foi por isso que depois, quando você diz assim, que os Estados Unidos armam o mundo, certamente a União Soviética armou o mundo. Porque qual fuzil mais representativo? O Kalashnikov? É o Kalashnikov. Mas isso não é... Mas não é... Veja só, você Flávio, não trata dessa, você está querendo culpar os Estados Unidos. Mas é exatamente ele que é o responsável. Aí é uma discussão ideológica. Mas é ideológica, porque a luta contra... Pode ser não o principal responsável, mas pode ser o principal impulsionador. Mas ele é o principal responsável por isso, tanto é que é o principal alvo. Mas não, ele é o start para o terrorismo, talvez? É isso? Os Estados Unidos, na gestão Bill Clinton, o Obama foi eleito para desmontar, a primeira proposta dele... Para tentar pacificar. Pacificar. Ele invadiu o Iraque, o Paquistão e matou lá o Bin Laden. O Bin Laden é um produto genuinamente americano. Quem invadiu primeiro o Afeganistão? Não. Veja só, o Bin Laden é um produto genuinamente americano. Sim, para que foi o Bin Laden? O Bin Laden foi montado, todo o esquema de resistência do Bin Laden para enfrentar a União Soviética. A União Soviética invadiu o Afeganistão nos anos 80. Que é o Vietnã deles. O Afeganistão é exatamente. Daí em diante você criou várias brigas, várias lutas. Controle, né? Você pegou várias lutas lá. Os Estados Unidos, na luta, que você tem a Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia, e União Soviética, você financiou o Bin Laden.
O Bin Laden se montou e voltou contra quem? Os Estados Unidos. Então, você hoje tem dezenas e dezenas de grupos terroristas no mundo. Financiados pelos Estados Unidos. Que foi financiado pelos Estados Unidos. E que perdeu-se o controle. Completamente. Completamente. Inclusive, tem brasileiro no Estado Islâmico por conta porque o Estado Islâmico já é subdivisão. Então, só para a gente poder, de que eu tudo preciso isso. encerrar o programa, você quer dizer, é um assunto muito gostoso, tá? E a gente vai tendo uma aula de vocês aqui, é muito legal, né? Enfim, é muito gostoso, é muito bom mesmo. É pena que a gente já, olha lá, encerrou o programa. Dizer o seguinte, que os Estados Unidos financiou tudo, perdeu o controle, por isso que ele recebe, então, toda essa rebordosa, então, por conta da insatisfação desses grupos que foram criados por eles e que depois foram abandonados, é isso que eu quero dizer? Boa parte é isso. Boa parte é isso, porque na Palestina, o que é que acontece? O apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel vem provocando desde 67, da Guerra dos 7 Dias, que os palestinos passassem, e passou durante algum tempo... restrito da União Soviética aos palestinos. Porque os palestinos, desde 48, eles já tinham direito ao Estado palestino. E esse direito foi negado. Porque você esse direito foi negado os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos bancou. Os Estados Unidos continuou bancando. Excelente a discussão. Os Estados Unidos continuou bancando. Vamos continuar essa e discussão. até hoje. Vocês querem continuar essa discussão? A discussão fantástica entre a União Soviética e os Estados Unidos, que me deixa também com a pulga que levantou o Dr. Flávio, também nessa discussão, que pode ser até um pouco mais ideológica, talvez, né, de culpar, talvez, a grande nação, enfim, o polo, enfim. É uma discussão bastante onde você tem mais liberdade? Na Rússia, na antiga União Soviética ou nos Estados Unidos? Onde o cidadão tem mais direitos? Onde tem mais liberdade? Então, os Estados Unidos... O fato de ter esses direitos, você tem uma política externa, a geopolítica é uma outra coisa que determina a política de alto interna. nível, isso eu acho fantástico, né? E os terroristas estão mandando ligações para cá, agradecendo a vocês, inclusive os terroristas. Muito bom. Eu preciso encerrar o programa por conta do nosso horário. Quero agradecer, em 2 segundos cada um, quero agradecer ao doutor Leonardo de Moraes, do Geraldo Magela e ao doutor Flávio Saraiva. Doutor Leonardo, rapidamente, já estou estourado com o meu tempo. O senhor, sim ou não, poderá acontecer terrorismo nas Olimpíadas aqui no Brasil em 2016, agora no Rio de Janeiro? Eu creio que o risco é gigantesco de acontecer algum ato De 0 a terrorista. 10? 0 a 10, digamos que 9. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação no final de semana. Muito obrigado. Doutor Geraldo Magela, na sua concepção, poderá ocorrer, tem riscos e de 0 a 10? Não, risco tem. Agora, eu que não arriscaria dizer que vai haver ou não vai haver. Eu espero que não haja nunca, que seja o maior carnaval fora de época que o Brasil 0 a 10, que o Brasil tenha fora de época, seja as Olimpíadas. Muito bem. Doutor Flávio Saraiva, obrigado, doutor Magela, mais uma vez pela sua participação. Bom final de semana. O país tem que contar que vai haver o ato de terrorismo. Ele tem que contar com isso. As forças de inteligência e de segurança... Vocês estão em alertas, tem que estar em alerta, vão acontecer. acreditando que vai acontecer. Não aconteceu, ótimo. A segurança pública e a inteligência não pode contar com... Não pode afrouxar nunca a guarda. Mensurar possibilidades. Tem que contar que a possibilidade existe, a probabilidade existe e tem que trabalhar para isso. É como eu disse, ele tem que contar que vai ser 10. Né? Tem que estar com 10. Porque se 99% de não acontece... Viemos com 9, 1, 10. Vamos torcer que não aconteça. É isso que eu estou dizendo. Nós não podemos dizer que vai acontecer ou não acontecer. Claro. As forças de segurança e inteligência do país está no alerta máximo. Sempre achando que qualquer pessoa é um possível terrorista, para evitar que, se aconteça, pelo significado do evento. Perfeito. Obrigado a vocês todos pelo carinho aí da sua participação, também a você, telespectador, pela audiência. Infelizmente o tempo já se estourou, enfim, mas o papo foi muito legal, muito gostoso, um assunto muito importante, que nós vamos decidir depois o próximo tema e passamos aqui depois para nós discutirmos e debatermos na próxima sexta-feira. Obrigado a você pelo carinho da audiência, a gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, às 9h30, aqui na sua TV Mar Canal 25, na NET, das organizações Anon de Mello. Até lá.